Gênesis capítulo 1, versículo 1 e até 31, versículo 1. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 13. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos, ou estações, determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Versículo 19. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis, ou criaturas viventes que se movem de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias, ou os monstros dos mares, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Versículo 24. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi.
Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto.